Boa tarde, olha eu aqui de novo. Vamos para o segundo tempo, mais uma live hoje. Hoje é dia de live dupla lá, pessoal. Foi o tempo de fazer o xixi, beber uma água. Oi, Elisângela chegando, né? Pessoal, foi só aquele tempo de, né? Que live legal que a gente teve de manhã, né, com o tio Arthur. Foi muito bacana sobre personal. E atendendo a pedidos, né? Ela vai voltar. Ela está voltando com a gente aí, a Aline Miranda Rosa, né? A nossa pequena nerd, né? Conhecida aí pelo nosso meio mais íntimo de amigas da água, né? Que vai falar sobre neurodesenvolvimento, ainda seguindo a linha da neurociência e natação infantil. Então, o pessoal está chegando, eu estou esperando a Aline entrar e vamos fazer pergunta, coisas que de repente na outra live não ficaram tão claras, né? Ou que surgiram dúvidas, porque a Aline é um poço de conhecimento e de conteúdo, né? E ela raciocina assim muito rápido, faz conexões maravilhosas. Então ela tá, tô só esperando ela chegar, ela ainda não chegou, mas eu vou, né, mais educação física, pós-graduada em psicomotricidade, pós-graduada em neurociência da aprendizagem, é prof de educação física escolar, trabalha com método Montessori, é professora de natação, né? Ela é professora da pós-graduação, então ela é uma estudiosa, que eu acho que isso aguardar aqui a entrada. Estou só esperando. Aline, cadê você? A Josiane entrou, a Norma, Camila, uma galera legal. Deixa eu ver se ela já entrou aqui, eu não vi. Espera aí. Ela está entrando, né, para falar conosco. Olá, Aline! Boa tarde! Boa tarde, Renata. Boa tarde aí para vocês, todo mundo. Mais uma semana começando. Tudo de novo, graças a Deus. Graças a Deus. A gente começou ontem com o Jefferson Fiore, que foi muito legal. Hoje de manhã o tio Arthur falando sobre personal. E hoje você dando continuidade àquela linha de raciocínio, né, da neurociência, falando de neurodesenvolvimento e natação infantil. Então, para começar, Aline, vamos fazer um resumo do que a gente conversou semana passada, rapidamente, para o pessoal pegar o fio da meada? Vamos lá. A gente comentou bastante, foi um assunto bem legal, né? Para que as pessoas entendam como é importante a gente entender ou saber, né, o porquê se aprende, né? E falar de natação é uma das aprendizagens mais lindas que tem, né? Uma praxia muito importante. Então a gente começou falando um pouquinho como esse cérebro aprende, né? E a gente tem que ter atenção em que etapas, né? Ele aprende, realmente existe uma maturação. É importante o professor de natação entender a diferença entre maturidade e desenvolvimento, né? Então, quando a gente entende que esse cérebro, eu trouxe aqui meu amiguinho hoje de novo, ó, ele aqui, ó. Fez um sucesso. Entendam que aqui está o frontal, né? E que esse cérebro amadurece da parte de trás até esse frontal. E aí a gente resgata um pouco da fala do Poli, né? Que fala dessas unidades funcionais, o quanto isso é importante.
Então, entender que esse cérebro está amadurecendo toda a parte tônica e de equilíbrio quando essa criança é um bebê. Olha que fantástico é a natação para bebê. Por que ela precisa dessas manobras, né, desses movimentos? Por que ela precisa desse corpo dessa mãe, né, tonicamente falando, dessa conversa corporal, né? Depois a gente tem o amadurecimento de uma parte muito fantástica e muito grande. E é nessa parte que tem o córtex motor e o sensório motor. E aí, Renata, aquelas crianças não param na plataforma e pula para cima e para baixo, e afunda e experimenta o movimento, né? Como é uma fase rica de experimentar movimento e aprender pelo movimento, né? Então, tudo isso, se o professor entende que vai acontecendo uma maturação, né, ele vai estimulando o desenvolvimento dessa criança, né, interferindo nessa questão genética aí, porque nós somos o meio, né? Nós também somos o meio. A água é o meio, né? E depois, lá pelos 6 anos, 5,5, 6 anos, tem uma abertura fantástica desse córtex pré-frontal aqui, né, no processo de amadurecimento. E aí vem os nados, né, a gente chama dos rudimentares, vai entendendo por que esse movimento do nado vai ficando mais suave, mais harmônico, né, dentro daquilo que a criança pode entregar vindo de um amadurecimento. E cada cérebro amadurece de um jeito. Isso é muito importante a gente saber, né? A Norma falou na live dela aí sobre as questões da individualidade, ouvindo o André também, que fez uma live linda, generosíssima de informação, falando dessa especificidade, né? Desse cérebro, como ele amadurece, cada cérebro amadurece de uma maneira, né? O que a gente precisa entender sobre amadurecimento e desenvolvimento, né? Os grandes teóricos nos trouxeram muito a teoria do desenvolvimento, Piaget, Vallon, Winnicott, né? E hoje a gente tem a neurociência trazendo a base do amadurecimento das estruturas, né? Que vão linkar exatamente com essa base do desenvolvimento não só emocional, como motor, como pedagógico dessa criança, né? Eu acho que você fez assim uma explanação perfeita para quem perdeu a nossa conversa da semana passada. E aí, partindo né, dessa meada aí, você colocou, né, e foi cortado no vídeo, depois eu assisti de novo, a importância de 2 elementos fundamentais na natação infantil que precisam ser compreendidos pelo professor, que é o corpo, né, e a água, para essas aquisições de estruturas e funcionamentos cerebrais, antes de qualquer outro material ser introduzido. Então, vamos começar daí. Por que isso é tão importante? Cacilda nos coloca, né? A água é o maior brinquedo do mundo. A água, Renata, ela tem uma questão sensorial muito forte e importante. Nós só aprendemos através dos sentidos. Tudo que a gente tem como aprendizagem hoje foi através dos sentidos. Seja ele sinestésico, visual, auditivo, né? Seja ele através do sistema vestibular. Então, tudo que a gente aprende, tudo que esse cérebro aprende, vem através desse meio pelos sentidos. E a água é um elemento importantíssimo que proporciona sensibilidades, sensitivos muito importantes para canalizar essa aprendizagem. Mas olha só, eu preciso estar dentro de um ambiente maravilhoso, que é a água, que é um meio sensorial lindo, e eu estabeleço harmonicamente através do corpo, porque é esse corpo que faz o canal com esse sistema nervoso central. Então a gente tem 2 elementos
de aprendizagem, e aí eu trago um pouco a fala do André, que é utilizar a água como meio e o recurso principal é o corpo. Porque é nesse corpo que vai acontecer a integração desses sentidos, né? A integração sensorial, para que leve essas informações até esse cérebro, para que essas estruturas, né? A neurociência é o estudo dessas estruturas, possam ir estabelecendo essa aprendizagem, né? Então a gente tem nas mãos, professor de natação tem nas mãos duas ferramentas absurdamente importantes na aprendizagem: o corpo e a água, né? Então, precisa entender desse corpo, precisa entender como esse corpo funciona e entender hoje, eu não lembro, ontem, o Fiora estava falando de estudar, sim, as propriedades da água, sobre empuxo, estabelecer pressão, porque tudo isso exerce um fator muito importante nessa integração, nessa aprendizagem. Não pode separar na hora de ensinar a nadar. Vamos trabalhar só o corpo. As duas coisas precisam estar integradas, né? Primeiro tem que vir o corpo, depois o que eu chamo de terceiro elemento, que é o objeto, que é o brinquedo, né? Eu fui sua coordenadora, tive esse privilégio, mas acima de tudo, eu fui sua coordenadora numa época que eu também dava aula. Então a gente dividiu piscina, né? Eu considero isso que eu amo a minha equipe atual, mas eu sinto que eles não tiveram essa condição que aquela nossa equipe formada por você, pelo Cadu, que está aí nos assistindo e tudo, eu estava ali integrada com vocês, e isso é uma coisa que me faz muita falta. Mas eu sempre vi você fora da caixa. E no bom sentido. O Cadu também. Sim. Né? E a gente tem a Josiane na live aqui, assistindo também. Tem o Hugo Lavalle, lá da Itália, da Aquarela, Torino, que é também uma pessoa que faz um trabalho diferenciadíssimo. Eu sou apaixonada. E assim, pensam fora da caixa, nessa libertação desse corpo, e trazem para dentro da piscina materiais, né? E propostas de materiais diferentes, como tirar sonoridade, trabalhar da água para via aérea e da aérea para a água. E você já fazia isso intuitivamente lá atrás. Como foi esse trajeto de pegar algo que era intuitivo, né, e transformar isso em conhecimento? Da onde veio essa inquietação? Eu brinco, né, de que o mundo é de quem tem as perguntas e não as respostas, né? As perguntas, e a gente tem que continuar se perguntando e fazendo perguntas. Eu errei muito, Renata, isso é importante a gente colocar, né? Entre sair da intuição e ir para o conhecimento, a gente vai fazendo coisas que hoje eu percebo, nossa, lá atrás. E ainda vou errar bastante por aí, né? Mas eu acho que a inquietude e, ao mesmo tempo, a experimentação, né? Talvez me faltasse lá atrás o conteúdo científico, né? Sair do conhecimento comum e ir para o conhecimento científico te dá uma janela muito grande. Então, lá atrás, quando de repente eu explorava a questão sensorial, a gente dividia piscina, natação, eu trabalhava desde o bebê até lá os adolescentes, né? Foi uma experiência fantástica, onde a gente trazia essas experimentações e vinha a minha inquietude. Mas por que ele age assim? Mas por que o João agiu assim e o Rafael agiu assim diante desse estímulo? Aonde eu preciso, né, captar essas crianças? De que forma? Né? Será que eu tenho que ter a mesma fala que eu estou dando aula para o bebê com a criança de 4 anos? Será que eu vou usar o mesmo material, mas eu vou usar o mesmo material de que forma? Né? E quando esse conhecimento, primeiro foi através da pós de psicomotricidade, que me transformou enquanto
pessoa, porque você passa a olhar o outro, né, de maneira diferente, entender o corpo do outro. E depois o conhecimento da neurociência, né, que eu fiz lá na UFRJ, neurociência e aprendizagem, você vai dando borda e vai costurando aquilo que era de um conhecimento comum, talvez por uma reprodução ou uma intuição, e você vai dando, é como se você desse base, né? Uma pirâmide não dá para subir sem base. Você vai colocando elementos e tijolos, nossa, isso aqui está estruturado por isso, né? Entender como o cérebro aprende fez muita diferença. Entender o que é memória motora, né? A importância de você usar os estímulos sensoriais, mas também entender qual é o estímulo sensorial que aquela criança está mais aberta, ou aquela que ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, abrir esse conhecimento científico para a aula de natação é muito rico, porque a gente sai, Renata, da zona de conforto de só reproduzir, vamos rodar o braço, vamos respirar 3 por 1. Por que 3 por 1? Né? Mas tem crianças que têm fisiologia para respirar em sensações diferentes. Né? Então você passa a entender um pouco mais aquele aprendiz que está ali de maneira individualizada e potencializar esse individualizado mesmo estando no grupo, porque isso é importante. Porque quando você está numa aula de grupo de natação, você tem 4, 5 alunos ao mesmo tempo, você traz um conteúdo para o coletivo, mas o seu olhar, né, de aprendizagem para essa criança tem que ser no potencializar essa individualidade, né? Quando se fala em neurodesenvolvimento e quando se fala em neurociência, vem o que está super na moda, né? Que é falar sobre neurônios espelhos. Né? Então a gente não pode deixar de perguntar. Porém, é importante mais uma vez a gente contextualizar historicamente. A neurociência ela acontece nos anos 90, ela é uma ciência nova, tá? E precisamos contextualizar isso para que as pessoas também entendam, né? Você gosta disso, eu também gosto disso. A gente precisa não só reproduzir, mas colocar num contexto histórico e social da coisa. Né? E ela não é só ligada à aprendizagem, ela tem vários campos de atuação, mas nós estamos falando especificamente de aprendizagem. Então, e sempre quando a gente está vendo o senso comum, as pessoas já ligam que neurociência, neurodesenvolvimento é só neurônio espelho. E não é. Né? Mas não é mesmo. Né? Isso é um micro-organismo dentro disso tudo. Então, mas vamos, então, falar desse micro-organismo, porque para as pessoas também começarem a falar direito sobre o que é neurônio espelho. Muito bom, Renata. Ele realmente é uma estrutura entre milhões, bilhões desse processo da aprendizagem, né? Para a gente entender, o neurônio espelho também foi descoberto nessa época da década de 90, né? O Risolati faz uma pesquisa e aí traz isso, italiano, né? Risolati, ele lidera a equipe de neurocientistas e aí ele traz essa descoberta, que é sim um fator muito atento, né? Ele faz parte desse processo. Mas mais do que isso, o neurônio espelho ele é uma estrutura, né? Um neurônio, que é responsável pela compreensão da intenção do comportamento do outro. Olha só, durante essas pesquisas, né, verificou-se que nós, humanos, temos neurônios específicos que ao observar, somente observar, esse cérebro ele vai para um processo de compreensão qual é a intenção do seu movimento, do seu comportamento. Mais importante a gente salientar que não é só o movimento, ele precisa ter uma intenção. Então não é eu fazendo assim, o outro vai me imitar por conta disso, né? Esse neurônio espelho, dentro das pesquisas, ele trouxe essa capacidade que nós humanos temos de nos relacionar não só com o sistema motor, porque ele está ligado ao movimento, aquilo que você faz é movimento,
Mas aí vem uma coisa interessante. Ele traz o sistema límbico, o sistema emocional, porque ele trata do processo de compreensão da intenção, né? Então, quando ele foi descoberto, vou voltar lá, ó, ele foi localizado numa área desse córtex sensório-motor. Olha aí o motor de novo. E muito perto da região da boca e das mãos, né? Então, olha a importância, sim, é importante esse neurônio espelho para o movimento. Por que uma criança, um bebê, até por volta ali de 2 anos, e nós adultos também, a gente tem um olhar diferente, né, para o gesto do outro? Um exemplo, quando a gente está assistindo um jogo de futebol, o cara dá aquela entrada dura, a gente faz... Parece que a gente sentiu na gente, né? Porque ao observar aquele gesto, o meu cérebro é como se ele compreendesse aquela intenção de dor. E eu automaticamente reajo um output aí com uma outra resposta. Que dor, né? Então, esse neurônio espelho, Renata, algumas linhas de pesquisa, é bem interessante, ela tem muito a ver com o nosso processo de que todo mundo usa uma palavra que chama empatia, né? O processo de empatia. Sim, é uma estrutura que é responsável por esse processo, que todos nós temos, estou dizendo o indivíduo neurotípico, tá? Isso é importante ficar claro, né? Onde ele faz esse link, de repente, durante as pesquisas, onde a gente observa esse movimento e ele traz para uma intencionalidade emocional. É como se eu conseguisse compreender. E aí eu vou pegar lá na natação. Olha a importância do gesto desse professor diante do aluno, né? Olha a importância desde do gesto emocional, aí Valon traz o diálogo tônico, Josiane fala lindo sobre essa questão relacional do movimento desse tônus corporal com esse aluno, né? E esse movimento mesmo que esse professor precisa executar para esse aluno ter a oportunidade de compreender qual é a intenção daquele movimento quando ele está ensinando a nadar, né? Então, o neurônio espelho faz parte, sim, ele é uma estrutura muito importante. Tem estudos científicos comprovados relacionando o neurônio espelho com o autismo, porque ele é como se ele tivesse um desmembramento, ou vou usar um termo aqui mais corriqueiro, como se tivesse algo escangalhado nesse neurônio espelho no indivíduo com TEA, porque ele não consegue fazer essa compreensão da intenção do comportamento do outro, se a gente parar para pensar. E aí é que essa estrutura realmente cientificamente comprovada tem aí algumas lesões, não é uma lesão, mas alguma coisa aí que não está linkada aí no cérebro dos indivíduos com TEA, né? Consegui ser clara, Renata? Conseguiu, você é muito didática. O Hugo, eu tô bravíssima, né? O Hugo entende perfeitamente o nosso português aqui, a gente falando devagar. E aí eu vou colocar uma provocação, né? Quando você está trazendo isso, né? Você está dizendo, então, para o profissional de natação, que ele precisa, além de demonstrar empatia, trabalhar também a sua expressividade, porque o neurônio espelho também trabalha as emoções e sentimentos, né? E principalmente estar dentro d'água, né? Isso aí é muito importante, né? Não só, né, dentro d'água, estar dentro d'água, a gente vai lá naquela outra pergunta anterior. Você precisa estar naquele ambiente que vai proporcionar o meio para essa criança aprender, né? Então, essa expressividade, né, e mais do que nunca, demonstrar como se faz dentro d'água. Porque às vezes a gente fica do lado de fora, né? É claro que em alguns momentos é importante, tal, mas às vezes a gente fica do lado de fora demonstrando esse gesto motor, mas a criança nunca viu o professor fazer o gesto dentro da água. Ok, aqui eu não consigo é você se deslocar nesse meio líquido.
quando esse profissional faz o gesto dentro da água, olha que coisa linda. Eu estou brincando aqui num gráfico, mas pode ser uma bolinha, né? Ele vai ver e vai perceber essa intencionalidade desse movimento e o que acontece devido a esse movimento, né? E aí eu trago um pouquinho do que o Cadu trouxe para a gente numa fala. Olha o quão rico é essa expressividade, esse corpo, estar na água e a gente ter um fantástico que seja ele para o indivíduo neurotípico ou neurotípico, né? Então, olha a importância de estar num processo dentro da água, demonstrando, a Josiane está falando aqui, entrar na água é o preceito inicial, é perceber, vai ser o melhor canal de se conectar com esse aluno, não tem outra, porque você vai estar sentindo, esse diálogo tônico se torna mais fácil. Em vez de cada um estar falando uma língua corporal, começamos a falar a mesma língua corporal, né? E aí, quem trabalha com os pais dentro d'água, né? Que aí tem aquela questão. Eu não gosto de trabalhar com os pais dentro d'água. Não gosta porque talvez não esteja estudando e se apropriando de saberes como as bases psicomotoras, os saberes da neurociência, para instruir, não de uma forma verborrágica, arrogante, mas instruir didaticamente esse pai e essa mãe que tem que fazer parte desse processo aí, principalmente na primeira infância e no bebê, dentro dessa piscina aí, porque eles têm que estar dentro desse processo também, né? Perfeito, Renata. Olha, quando você chega para um pai, para uma mãe, numa aula de bebê com mãe, e fala para ele sobre essa importância do olhar, do gesto, né, do movimento, de que esse pai tem que fazer a bolinha. Não é por que esse pai faz a bolinha junto com esse bebê olhando para ele? Olha aí a riqueza dessa expressão, né? Então, dando essas doses de informação, né, ele vai levar não só para a aula de natação, mas esse profissional ajuda essa família nesse âmbito da aprendizagem dessa criança. Sabemos que as crianças têm a fase, todo mundo fala a fase da imitação, né? Imita tudo. Vem um pouco desse processo da observação. Estamos sendo observados o tempo inteiro, inclusive pelos pais. Então, olha só a nossa conduta enquanto gesto. Se eu estou lá numa aula de bebê com mãe, fazendo um gesto, faz assim, ó. É assim mesmo que muitos deles vão fazer. Mas se você faz o balanceio, né, com um diálogo tônico, com a intensidade, esse pai, essa mãe vai ter uma compreensão desse movimento, né? Então, você colocou uma coisa muito importante, Renata, usar um pouco desse saber, dessas ciências, para também ajudar as famílias a fazerem parte, né? E é como uma rede, né? Uma rede para essa criança que ela se apoia nessa rede para poder evoluir, se desenvolver, né? Então, é muito importante também esse profissional pegar essas informações, estudar essas informações para agregar, né, ao ensino, não só da criança, como dessas famílias também, porque eles também são nossos meio-alunos, né? Sim, e quando a gente toma posse, né, desse conhecimento, dessas estruturas, né, que a neurociência nos apresenta, ela nos ajuda, enquanto profissional, a entender que esse aluno também, quando ele se movimenta, quando ele é criativo com o seu corpo, com as suas atividades, que ele também está criando conexões que muitas vezes fogem daquele gesto motor padronizado, porém não podem ser menosprezados, porque ali existe uma arquitetura neuromotora e no neurodesenvolvimento extremamente rica, né, e importantíssima para esse neurodesenvolvimento. Não, Renata, você agora tocou num ponto crucial, assim. Aí a gente vai pegar de que
para essa criança, a gente sabe que o neurodesenvolvimento é uma escada, assim como o desenvolvimento psicomotor, né? A gente vai precisando de bases para ir evoluindo, evoluindo, evoluindo. Para essa criança chegar no gesto mais fino, mais refinado do nado, né? Para ela chegar naquela amplitude de movimento, ela precisa de bases de movimentos e de percepções corporais muito anteriores a essa. Nadar é um gesto motor que requer um vocabulário sensório e motor incrível, né? Porque ela aciona o córtex sensório-motor, o córtex pré-motor, o córtex pré-frontal, o meu temporal, ela aciona uma gama, não só a natação, a atividade física em si, aí está a grande base do trabalho do Special Sport Kids, o trabalho que o Cadu faz, né? Essa natação, ela ativa diversas conexões, mas eu não posso exigir da criança uma motricidade fina se antes eu não deixei ela experimentar o girar, se eu não deixei ela experimentar o bater perna de maneira alta, de maneira baixa, de perna aberta, de perna fechada, de calcanhar, de ponta do pé. Tudo isso são vocabulários motores que essa criança vai agregando para lá na frente, quando a exigência do gesto fino, refinado, harmônico chegar, ela está pronta, né? Então a gente até percebe alguns alunos que são mais contidos motoramente, né? São mais presos, travados. A gente precisa respeitar e dando a essa criança na sua individualidade mais vocabulários, né? Trazendo um brincar livre para ela, né? Para que ela tenha a possibilidade, né? de se expressar, né? A criança se expressa demais na água, Renata. Se o professor conseguir ler um pouco desse vocabulário que ela está dando, ela se expressa muito, muito. Então, para que o professor possa dar essa liberdade, ele precisa ter um olhar, ele precisa estar atento. E ele só vai estar atento se ele se munir de conhecimento e de estudo. Senão, essas coisas que você está citando vão passar batidas por esse professor. Então, daí a importância dele estudar essas bases, né? Perfeito, Renata. Não só estudar as bases psicomotoras, as bases do neurodesenvolvimento, né? A Rosana fala uma coisa muito linda, que a psicomotricidade é uma ciência que bebe de todas as outras ciências. E nós, educadores, profissionais que trabalhamos com o maior brinquedo do mundo, né? E o melhor brinquedo, né? A água e o corpo, nós precisamos também beber um pouco dessa ciência para fazer dessa aprendizagem uma coisa mais magnífica ainda o que é. Né? A natação, eu tinha dito na outra live, né? Ela é uma praxia global, uma das praxias globais mais fantásticas, né? Porque ela requer um movimento intencional, organizado, mas que é uma organização corporal motora linda, né? Essa criança vai desenvolvendo essa conversa corporal na natação, porque ela faz coisas na água que no solo ela não consegue, né? Que ela se sente insegura, né? Mas na água, a água abraça ela, essa natação permite a ela perceber gestos que talvez ela não conseguisse fazer se estivesse no solo, né? Então é bem importante, sim, esse profissional ir bebendo, se nutrindo um pouquinho das outras ciências para fazer o nosso trabalho, que é a natação, que é uma das coisas mais belas, né? Eu adorei, Renata, hoje quando você colocou que a natação faz parte da cesta básica, né, do brasileiro. Então, por que não entregar um bom produto para esse cara hoje que tem a natação como essencial, né, na vida dos seus filhos? Essa frase não é minha, essa frase é do Rafael. É do Rafael. Né? E quando ele falou isso a primeira vez, me impactou, porque eu fui atleta, né, numa natação que era elitista, na década de 70. Por sorte, né, eu fui atleta da Universidade Gama Filho num projeto que possibilitava,
com que eu fizesse isso gratuitamente e tivesse bolsa, né? Mas, durante muito tempo, essa natação ficou ligada a uma elite, né? Hoje, Exato. no mundo inteiro, nós temos uma natação democrática, né? A minha pergunta, ela é outra provocação, mas eu sei que você adora, e toda a nossa relação de gestora e professora, que a gente teve muitos debates, né? Alguns debates onde a gente chorava de raiva, onde a gente se amava, se abraçava, brigava, porque é a gestão humana, né? É a gestão humana, é o que eu acredito, né? E eu fico feliz de ver você, Cadu, e já passaram pela minha equipe mais de 100 profissionais, eu vibro, você sabe disso, né? E dentro dessa coisa toda, o quanto que um professor precisa se desaprender para aprender coisas novas, através da neurociência e do neurodesenvolvimento. Tem um livro que me marcou muito na Companhia Atlética, que foram 7 hábitos, a gente fez o curso, né? E a gente fala sobre aprender, reaprender, né? Bastante. Então eu vou para um exemplo, você sabe que adoro uma prática e um concreto, para esse professor entender. Josiane, eu queria mandar um beijo para a Josiane, que ela escreveu uma frase que nem eu sabia que eu tinha dito ali, ela botou uma nomenclatura linda. Beijo, Josiane, sou sua fã. Vamos pensar que esse cérebro, ele é um grande campo de futebol, ok? Um gramado bem verdinho, bem verdinho, bem verdinho. Que sem aprendizagens, ele não tem aquelas trilhas, aqueles caminhos na grama. E que se um dia você passa para atravessar esse campo de futebol pela linha do meio, e se você passa por ali algumas vezes, essa grama baixa, essa grama queima. E esse rastro fica ali. Esse é o meu gramado. Aí um dia a Renata chega e olha esse gramado e fala: Renata, você tem que atravessar para o outro lado. Esse campo de futebol tem uma trilha já. Por onde você vai? Por essa trilha. Alguém já queimou essa trilha. Renata, o nosso campo de futebol não pode ter só uma trilha. O nosso cérebro precisa ter vários caminhos, várias trilhas, porque ao eu me deparar com um novo, com algo, eu preciso criar um caminho novo na grama. Eu preciso criar uma nova forma de pensar, né? Possibilidades, né? Então, quando eu chego nesse gramado da aprendizagem e eu encontro só uma linha para atravessar, 2 trilhas, eu vou só passar por ali sempre. Agora, quando a gente chega num gramado que tem diversas trilhas, você pode ter a possibilidade de trilhar um caminho mais rápido, mais curto, pegar um atalho, ir por um caminho mais longo. Então, eu queria que a gente pensasse, qual é o seu gramado hoje da natação infantil? Qual é o seu gramado hoje de como você aprende ou como você ensina? Será que o seu gramado, para você possibilitar aos seus alunos, tem só uma trilha? Ele só chega lá no Morro da Urca por um único caminho? Ou será que tem outros caminhos, outras possibilidades, né? Então, assim, isso é muito rico, porque a gente pensar no nosso papel de criar novos caminhos na grama para a gente enquanto profissional e proporcionar isso para as crianças, né, numa aprendizagem. E trazendo isso para dentro da piscina, né, você está provocando aí aquilo que eu provoco sempre, que tem profissional que só dá aula no mesmo espaço, no mesmo quadradinho, porque com o mesmo material. Com o meu material, e diz assim, não, esse canto da piscina é meu, né? E a criança, ela nada de um lado para o outro, na mesma distância, da mesma forma, e ele só vai mudando da prancha para a bola, da bola para a garrafa PET, mas ele está sempre fazendo a mesma coisa. A tua provocação vai assim, por que não a nossa piscina
estar cada dia transformada em espaços diferentes. Por que não eu não posso trabalhar na minha piscina na diagonal? Por que não eu não posso trabalhar minha piscina usando o aéreo para o aquático, escorregando, usando cordas, usando outras possibilidades? Por que não trabalhar em zigue-zague, trabalhar em profundo? Por que não? Né? É essa a provocação, né, Aline? É isso, e esse porquê não, Renata, é aquilo que a gente estava conversando no começo. Quando ele está embasado um pouquinho do científico, do estudo, você vai lá e aplica, e você faz as suas... Nossa, isso dá certo, isso funciona, não, isso não funciona, isso pode se tornar como o Natação Historiada fez um trabalho lindo, né? Fazer uma natação historiada nada mais é do que você criar caminhos na grama, diferentes. Olha aí, outra ferramenta, outra possibilidade. Então, se perguntar por que não, né, e responder a esta pergunta é algo que nos transforma enquanto professor de natação, né, porque vai fazendo caminhos na grama aqui na gente, porque a gente tem que buscar essas respostas. E também proporciona a essa criança, olha que fantástico ver a possibilidade de nadar numa diagonal. Olha aí a coordenação espacial sendo trabalhada. Olha a lateralização dessa criança sendo possibilitada aí de trabalhar essa outra questão, né? Então, por que não? Acho que essa vai ser a frase da live. A Alexandra Casale escreveu aí, por que não, né? E aí vem aquela coisa, por que não? Porque dá muito trabalho a gente se desaprender, né? Desaprender para aprender o novo, né? É o caminho na grama, porque quando a gente olha aquele campo já com aquela trilha, a gente não quer nem proporcionar outra trilha. A gente já quer seguir ali, né? A gente já quer... Você olha, eu vou por aqui, alguém já fez esse caminho aqui na grama, né? Então, essa possibilidade do reaprender, do desaprender. Quantas coisas eu deixei para trás, né? E que eu fazia, que eu errei muito lá. Que deixei para trás, mas fiz coisas novas, né? Então, eu acho que a gente precisa se permitir isso, gente. Errar não é algo... Errar não é demérito, pelo contrário. Não é demérito. Não é... Nossa! Isso funciona. Então, o que eu posso buscar que funcione? Né? O desconstruir para a gente poder reconstruir ou construir coisas novas, né? Renata, a Josiane fez uma pergunta lá atrás, que ela queria que eu falasse sobre a questão dos hemisférios na aprendizagem. Uma pergunta de Josiane é uma ordem. Então, eu tô aqui, eu tô lendo, eu falei, gente, eu não posso deixar passar, porque é uma pergunta dessa mestra. Vou falar aqui de uma maneira um pouquinho, Josiane, mais rápida, mas para a gente entender, quando eu mostro o meu cérebro aqui, se vocês perceberem, esse aqui tá até divididinho, né? A gente realmente tem essa divisão hemisférica, porque é como se fosse assim, ó, na companhia atlética, cada um tem a sua função, não tem, Renata? Você é gestora do aquático, Daniel, o gestor geral, cada um tem a sua função. O cérebro, para ele funcionar também de uma maneira sem ficar sobrecarregado, ele também se dividiu, né? Ele também fez a divisão dele. E essa divisão hemisférica, ela trabalha em cima dessa organização. Então, e aí, nosso mestre Vitor da Fonseca fala bastante sobre a questão dessa lateralização, uma coisa a gente entender, a dominância lateral, ela é neurobiologicamente pré-determinada, essa dominância, essa que nós temos, manual, pedal, visual, né? Outra coisa é a lateralidade, né? Que é a gente perceber esses lados a partir de um eixo, de um meio. Porque para mim, nesse momento, o meu lado direito é aqui, mas talvez para vocês que estejam se vendo, o lado direito é o outro lado, né? Então, eu só vou conseguir entender, na hora que o professor está falando, roda o braço direito. A criança está na água, num outro plano,
que não é o mesmo que ela, porque ela está em pé e a criança às vezes está deitada. No outro plano, ela só vai entender esse direito e esquerdo se ela entende esse eixo, Renata. E esse eixo vem lá atrás daquilo que a gente falou, do percepção do vocabulário motor. Perceber primeiro o que é em cima, o que é embaixo, o que é para frente, o que é atrás, que a gente tem dois lados, né? Quando a criança percebe que tem dois lados, né? Então, trabalhar esse eixo para aprendizagem é importantíssimo. Por quê? Não só a aprendizagem do nadar, que ajuda ela numa aprendizagem escrita. Olha só, a escrita é de cima para baixo, da esquerda para a direita. É assim que a gente lê. Então, quando essa criança, a gente ajuda ela na piscina a perceber esse eixo, a perceber o eixo para os lados, olha que vocabulário motor a gente também está entregando a ela quando ela estiver lá no processo de alfabetização. Olha que legal, né? Então, a questão hemisférica, cada um de nós temos uma dominância lateral, né? Nem sempre ela é igual, existe o cruzamento. Você vai para uma outra live, outra aula, outra... né? Senão a gente fala, mas a importância, eu acho que a Josiane me trouxe a oportunidade de falar, é que essa organização do cérebro, em termos de hemisfério, é para que ele funcione, né, de maneira organizada, harmônica, né? Então, trabalhar esse eixo para poder depois trabalhar esses lados é bem importante aí no ensino da natação. Eu vou dar só uma palma. Josiane, consegui te responder? Ela já bateu palma para você, tá? E disse que você é maravilhosa. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz em nenhuma live. O nosso tempo, o nosso tempo, quando acabar, eu vou encerrar. Nós vamos entrar de novo e vamos dar mais um bônus de meia hora. Renata! Tá? Por quê? Renatinha! Por quê? Você vai me apertar, Renata. Que seja 20 minutos. Por quê? 15 minutos. Eu tenho uma reunião às 14 horas. Bem. Mais 15 minutos. Então a gente a live vai sair. Quando sair, a gente sai para a gente fazer o fechamento. Tá? Por quê? Porque na semana passada ficou muito prejudicado. O pessoal está mandando você cancelar a reunião. Né? Mas, assim, o que eu acho importante nessa tua fala, a sua prima mandou dizer que está cheia de orgulho de você. E eu, então, eu estou explodindo. Eu estou explodindo, né? De orgulho, né? O que fica, né, de muito importante também é a gente entender o que essa criança dialoga com a gente quando a gente se desconstrói e tem coragem de desconstruir essa aula de natação, tanto na questão do espaço como nas propostas. E estar preparado para que essa criança crie em cima, né? E que ela também diga, inclusive, que não gostou daquilo e o que isso tem a ver com as estruturas cerebrais. Fantástica, né? Capciosa essa pergunta, mas inteligentíssima, Renata, como você, né? Quando a gente percebe essa desconstrução da criança, né? A gente primeiro precisa receber essa criança, receber esse cérebro que está chegando. E aí a Mata Helvas tem um livro lindo, né? Quem é esse cérebro que chega até a escola? Quem é esse cérebro humanizado? Então, primeiro é receber esse cérebro que está chegando. E muitas das vezes, quando essa criança coloca para a gente uma dificuldade, um não, uma negação ou uma agressividade, a gente precisa ler que resposta emocional e motora está acontecendo nesse momento. A gente falou de emoção lá na outra live, a live até caiu quando a gente ficou emocionado, né? É a gente entender que a gente proporciona para esse aluno estímulos emocionais também, para a gente também, para nós também, professores, quando a gente se permite olhar para essa criança, né, e falar assim, opa, ele não aceitou o que eu trouxe, né? É de uma grandeza muito grande, é você se permitir ler
essa criança. Mas não ser... A doutora Maria Montessori, quem eu sou, lei estudiosa, sou fã, ela fala que o professor, para ser educador, né, ele precisa desvelar a tirania, né, Renata? Então, quando a gente deixa cair o véu da tirania, a gente começa a ler um pouco mais, seja com muito conhecimento ou com conhecimento o que você tem. Então, acho que a primeira coisa é a gente tirar um pouco esse véu da tirania e perceber como a gente pode ler esse cérebro que está chegando para você. Em que fase que essa criança está de maturidade? Ah, ela está numa fase que a segunda unidade funcional, lá o córtex motor para motor dela, está turbinado. Ela vai se mexer. Você acha que ela não está ouvindo o que você está falando? Por que você não afunda e fala com ela lá no fundo, então? Aí ela vai levantar e vai dizer, o que você falou? E aí sim você tem dela o olhar, a atenção. A gente sabe que não existe aprendizagem sem atenção, memória, emoção e linguagem. E essa linguagem não é só verbal. Essa linguagem é uma linguagem corporal. A gente fala muito com esse corpo, né? Então, é você permitir a esse professor ele ativar essas estruturas, desde as conexões com essa emoção, fazer uma conexão acontecer de forma rápida, harmônica, né? E, ao mesmo tempo, propiciar a essa criança um amadurecimento, um desenvolvimento, estando com ela, lendo esse cérebro, né? Recebendo quem é essa criança que está chegando para você, né? Então, acho que a gente tira um pouco esse véu e muita coisa acontece, muito, muito. Inclusive porque para esse cérebro ter esse alto nível de funcionamento, ele precisa dessas vias aferentes e eferentes que passam por esse corpo. Perfeito, perfeito. É a gente entender, né? Aferente é o que vai, eferente é o que volta. Precisa de uma comunicação, né? Eu preciso... É um ciclo, assim, bem lindo, porque eu recebo algo e tem sempre o input e o output. Para a gente entender esse ciclo que acontece, a gente recebe sempre um estímulo, né? Eu falo muito isso nas aulas, que estímulo é sensação. Troque a palavra estímulo por sensação. Sua aula já começa a mudar daí. Porque se você entender que cada estímulo que você dá, você está dando uma sensação para essa criança, e aí a gente vai depois numa segunda etapa. Essa criança vai para uma percepção. E percepção, cada um tem o seu. A percepção, ela é um processo, são 3 gavetinhas no cérebro que são acionadas, né? A organização, o processamento, ele precisa abrindo essas gavetinhas e cada um organiza, processa de uma maneira. Um exemplo para a gente entender aqui, eu posso falar para todo mundo, vai para frente, mas o que é o para frente, né? De repente, para frente para ela é para cima. Olha a confusão que você causou. Um exemplo que eu gosto de dar, eu brinco muito, né, nas aulas. Eu posso falar assim, dobra uma folha ao meio. Você pode dobrar assim, ou você pode dobrar assim. Eu fiz essa dinâmica com você num curso. Essa folha está dobrada ao meio. E aí o professor quer que a criança dobre somente assim. E aí essa forma de perceber é diferente. E essa resposta, Renata, essa saída, esse output, ele só vai vir diante desse processamento. Se ela processou que dobrar o meio é assim, esse output vai partir daqui. Eu não posso negar o que ela trouxe. Né? Esse braço do gigante, ele tem diversas formas de execução. A gente vai limpando ele, né? A gente vai refinando, mas eu não posso negar aquilo que a criança me trouxe. Perfeito, Alexandra. É uma palavra que eu amo, possibilidades, né? Trazer possibilidades para essa criança. E quando você fala isso, né? Isso me toca muito profundamente, porque e acho que a Josiane, a Alexandra Casar, a Eliane, um monte de gente, o Hugo, a gente fica aqui feliz dessa interlocução que você traz, porque quando você está trazendo isso,
você leva o discurso do lúdico para um outro patamar. Aí. Agora você tocou numa palavra que tem me incomodado tanto nessas lives ultimamente. Não nas nossas, né? Porque a gente tem feito... Não. No âmbito por aí, né? A gente não pode confundir lúdico com recreação. A gente não pode confundir lúdico com diversão, né? São conceitos diferenciados, né? O lúdico, ele traz como base para ele se apoiar diversas outras questões. O lúdico, ele traz a questão neuromotora, ele traz a questão psicomotora, ele traz as bases do neurodesenvolvimento para você acionar, porque se eu pensar que o lúdico é uma maneira com uma ferramenta como eu uso para trazer neurotransmissores do bem, digamos assim, para essa aprendizagem acontecer, né? Então, o lúdico pelo lúdico, ele não é só algo que é engraçado, que é divertido, né? Ele tem que ter base de aprendizagem, né? Então, quando você, professor, estiver fazendo alguma coisa, pô, isso é lúdico a beça, pensa qual é a base da aprendizagem desse lúdico. Desmembra Aí, esse sim. lúdico. Desmembra Isso. ele psicomotoramente e dentro do neurodesenvolvimento da neurociência, né? Você vai levar esse lúdico para um outro patamar. Você vai numa dimensão fantástica. Tá lá a natação historiada, porque quando eu faço isso, eu mudo a minha voz, eu estou ativando esse neurônio espelho aqui, eu estou trazendo outro estímulo sensorial, eu estou fazendo essa criança entrar dentro de um simbólico, né? Que é de simbólico tem a ver com linguagem. Olha só o mecanismo acionado de riqueza desse lúdico, né? A Norma trouxe alguns materiais que vai puxando essas bases para estar dentro desse lúdico. Então, a gente precisa ter um olhar com um pouco mais de generosidade para esse lúdico, com um pouco mais de carinho e cuidado, né? Um lúdico, uma coisa é o brincar, né? O brincar é lúdico. Em que base esse brincar é lúdico? Em que base de aprendizagem científica esse brincar é lúdico? Brincar é uma ciência, para mim é uma ciência das mais lindas, né? Tem fatores importantíssimos dentro desse lúdico, né? Tem coisas muito ricas. Então, existe o jogo do outro, né? A Josiane está falando aqui. E quando esse lúdico tem o outro, tem a terceira, o outro, tem o sujeito, ele já vai para outra dimensão nesse lúdico. Quando ele tem o terceiro elemento, quando ele tem o objeto, olha só que riqueza. Esse lúdico está aí para a gente. A gente precisa dar função, Renata. Pensar a função do lúdico, né? Eu acho que isso é bem rico. E dar consistência a ele. Não que o brincar e que o recreacional sejam coisas menores, mas são coisas diferentes. O brincar aquela frase, nada mais sério que uma criança brincando, ela é verdade, né? Ela é verdade. E nada mais nos incomoda do que aquela criança que não brinca, né? Porque brincar para a criança tem tanta significância quanto o trabalho para o adulto. A criança que não brinca é igual o adulto que não trabalha e não produz, né? Perfeito. Você disse tudo, produz. É nesse brincar que a criança vai fazendo produções fantásticas, desde a produção emocional, desde a construção psíquica desse sujeito, desde a construção de vocabulário motor. Esse brincar é uma ciência. A gente tem que olhar para esse brincar como ciência, né? Ó, a gente vai cortar e vai voltar para fazer o encerramento, tá? Vamos lá, rapidinho. Um beijo, Renata.